Era para ser apenas mais um dia comum dentro da Basílica Nacional. Mas tudo mudou em questão de minutos. Uma cena inesperada chamou a atenção de fiéis, voluntários e até mesmo do próprio sacerdote que conduzia a celebração. Uma jovem, tomada pela descrença e talvez pela raiva, aproximou-se da imagem de Nossa Senhora Aparecida em um gesto de profundo desrespeito, levantou a voz contra a padroeira. Muitos se entreolharam em choque, outros começaram a rezar em silêncio, e alguns até se levantaram para tentar conter a atitude da jovem. No entanto, ninguém poderia imaginar o que aconteceria logo em seguida. O que parecia um ato de desafio se transformou em um episódio que ficaria marcado na memória de todos que presenciaram. Alguns descrevem como um sinal do céu, outros preferem chamar de alerta espiritual, mas a verdade é que algo extraordinário aconteceu diante dos olhos de centenas de pessoas. E, para muitos, foi a prova de que a fé sempre encontra uma forma de se manifestar, mesmo nos corações mais endurecidos. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história surpreendente, eu quero fazer um convite especial para você. Se esse tipo de conteúdo toca o seu coração e desperta a sua fé, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar relatos impactantes como este. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui sempre trazemos testemunhos e acontecimentos que emocionam. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que sinais como esses são respostas diretas do céu? Deixe aqui nos comentários e já aproveite para deixar o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com mensagens que fortalecem a fé. Tudo começou em uma tarde aparentemente tranquila, durante um momento de oração no santuário. A movimentação dos fiéis seguia normalmente, com peregrinos chegando de diferentes cidades, acendendo suas velas e depositando flores aos pés da padroeira. O ambiente era de devoção e silêncio respeitoso, até que uma jovem, que segundo alguns relatos estava visivelmente incomodada, se aproximou do altar. Ela parecia carregar uma mistura de impaciência e incredulidade. Enquanto muitos fechavam os olhos em oração, ela olhava ao redor com expressão de desaprovação. Então, de repente, com uma voz firme e carregada de ironia, soltou palavras que ecoaram por toda a basílica. Como vocês podem acreditar em algo assim? Essa imagem não pode fazer nada por vocês. O silêncio foi imediato. O impacto das palavras parecia ter congelado o ar. Uma senhora idosa, ajoelhada bem próxima ao altar, levou as mãos ao rosto em pranto. Um grupo de jovens que carregavam um terço parou de rezar, sem saber como reagir. Alguns devotos se levantaram instintivamente, como se quisessem intervir, mas ninguém teve coragem de se aproximar dela naquele primeiro instante. Foi nesse momento que muitos perceberam que algo diferente estava para acontecer. A jovem, ainda encarando a imagem de Aparecida, parecia desafiá-la com o olhar. Ela não se limitou às palavras. Com um gesto brusco, como se quisesse mostrar sua superioridade, ergueu a mão na direção das velas acesas e, em meio à sua atitude de deboche, quase apagou algumas delas. Esse gesto de afronta mexeu ainda mais com a multidão. Alguns começaram a rezar em voz alta, pedindo proteção e misericórdia, enquanto outros apenas observavam, tomados por uma mistura de indignação e temor. O ambiente, que até então era de paz, se transformou em um cenário de tensão absoluta. Mas foi exatamente aí, nesse momento de desrespeito e desafio, que algo completamente inesperado começou a acontecer. Depois do gesto de desrespeito, um silêncio denso tomou conta da basílica. Era como se até mesmo o ar tivesse ficado pesado. As vozes que antes recitavam orações cessaram de imediato. O som dos passos dos fiéis, o murmúrio das velas queimando, tudo pareceu ser engolido por uma quietude que assustava. Quem estava presente descreveu esse instante como um vazio sonoro. Um silêncio que não era apenas ausência de barulho, mas um silêncio que falava por si só. A jovem permanecia parada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, firme no seu desafio. Ela parecia querer provar algo, como se o próprio silêncio fosse a confirmação de que nada sobrenatural aconteceria. Seus braços estavam cruzados, e seus olhos encaravam a imagem como quem olha para um objeto qualquer. Mas havia algo no ambiente que começava a mudar. Algo que não podia ser explicado racionalmente. Os fiéis, atônitos,
começaram a se olhar entre si. Alguns se perguntavam se deveriam chamar a segurança. Outros apenas continuavam rezando baixinho. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. A atmosfera parecia carregar uma energia diferente. Muitos descrevem que sentiram arrepios, como se uma presença invisível tivesse preenchido todo o espaço. O sacerdote, que estava no altar naquele momento, interrompeu a celebração por alguns segundos. Ele olhou fixamente para a jovem. Em seguida, dirigiu seu olhar para a imagem da padroeira. Com uma voz firme, mas serena, ele pediu: Irmãos, não vamos responder com revolta. Vamos responder com oração. Esse pedido ecoou pelo espaço e foi o suficiente para que dezenas de pessoas se ajoelhassem ali mesmo, entregando aquele momento nas mãos de Deus. Foi nesse clima de tensão e oração que o inesperado aconteceu. Enquanto todos aguardavam em silêncio, a chama das velas acesas começou a oscilar, não por causa do vento, já que o ambiente era fechado, mas como se fosse respondendo a algo invisível. Algumas pessoas perceberam primeiro e apontaram discretamente. Outras começaram a se emocionar, sem entender bem o porquê. De repente, uma luz suave começou a se projetar sobre a imagem da santa. Não era a iluminação comum da basílica, não era um reflexo do vitral ou das lâmpadas, era algo diferente, descrito como um brilho delicado, mas intenso, que parecia vir de dentro da própria imagem. O olhar da jovem, que até então era de desafio, se transformou em incredulidade. Ela deu um passo para trás, como se estivesse sendo pressionada por uma força que não conseguia explicar. O silêncio, que antes era pesado e incômodo, agora se tornou um silêncio reverente. Ninguém ousava falar. Muitos fecharam os olhos, outros começaram a chorar, e alguns simplesmente não conseguiam desgrudar os olhos do altar. A luz, cada vez mais evidente, iluminava apenas a imagem de Aparecida, enquanto o restante do espaço permanecia igual. Era como se toda a atenção fosse direcionada exclusivamente para a padroeira. A jovem, por sua vez, parecia não acreditar no que estava vendo. Seu rosto revelava uma mistura de medo e confusão. Ela tentava disfarçar, mas suas mãos tremiam. Foi nesse instante que um detalhe ainda mais impressionante aconteceu. Várias pessoas juram ter visto os olhos da imagem se moverem, como se piscassem suavemente. Não foi algo brusco ou teatral, mas uma pequena alteração no olhar que deixou todos sem palavras. Os fiéis começaram a sussurrar entre si, e o clima de oração se intensificou. Alguns levantaram suas mãos, outros se prostraram no chão, e todos estavam tomados pela mesma sensação. Havia algo maior acontecendo diante deles. Esse momento marcou a virada da situação. A jovem, que antes estava no controle, agora parecia completamente desarmada diante do sinal que se manifestava. O silêncio, que começou como algo de tensão, transformou-se em um silêncio sagrado, um espaço em que todos podiam sentir a presença do divino. E foi aí que a história ganhou ainda mais intensidade, pois o sinal não pararia apenas na luz. O que viria a seguir tocaria diretamente o coração daquela jovem e mudaria completamente o rumo daquele dia. A jovem, que minutos antes tinha expressado seu desrespeito de forma ousada, agora se encontrava paralisada diante do altar. Seus olhos, antes frios e desafiadores, se fixavam na luz que banhava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela piscava repetidas vezes, como se quisesse se convencer de que aquilo era apenas uma ilusão de ótica, fruto do reflexo das lâmpadas da basílica. Mas, por mais que tentasse racionalizar, não conseguia escapar da sensação de que algo muito maior estava acontecendo. Seus joelhos começaram a fraquejar. O corpo que antes se mantinha firme e arrogante agora demonstrava sinais claros de fragilidade. Ela deu mais um passo para trás, apoiando-se no banco mais próximo. Suas mãos tremiam tanto que foi impossível esconder. O semblante de desafio foi substituído por uma expressão de confusão, logo em seguida, de medo. Enquanto isso, os fiéis ao redor a observavam em silêncio, mas sem qualquer tom de julgamento. Muitos, ao contrário, rezavam baixinho por ela, pedindo que Nossa Senhora tocasse seu coração e a fizesse compreender a grandeza daquele momento. O sacerdote, ainda no altar, reforçava esse espírito de intercessão.
Meus irmãos, vamos orar por esta filha. A mãe sempre acolhe, mesmo quando nós a rejeitamos. É no coração arrependido que a graça se manifesta. Essas palavras ecoaram de maneira poderosa dentro da jovem. Ela mesma não sabia explicar por quê, mas parecia que aquelas frases tinham sido ditas diretamente para ela, como se o padre estivesse lendo os sentimentos mais escondidos de sua alma. De repente, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não eram lágrimas de raiva ou de frustração, mas lágrimas de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, se sentia tocada por algo verdadeiro. Ela tentou o esconder, enxugando o rosto rapidamente, mas era impossível disfarçar. A emoção transbordava. Foi nesse instante que uma lembrança antiga surgiu em sua mente. Ela recordou-se de quando era criança e sua avó a levava para a igreja todos os domingos. Lembrou-se das mãos enrugadas daquela senhora, que sempre a conduzia com carinho e lhe dizia: "Minha filha, Nossa Senhora nunca abandona quem confia nela." Essa lembrança veio como um sopro suave em sua alma, derrubando as barreiras que ela havia erguido ao longo dos anos. Enquanto essas memórias vinham à tona, a luz que banhava a imagem da santa parecia intensificar-se ainda mais. Para a jovem, aquilo deixou de ser apenas uma visão externa. Ela sentia como se aquela claridade estivesse penetrando dentro dela, iluminando os cantos mais escuros do seu coração, os espaços marcados pela descrença, pelas feridas emocionais e pela rebeldia. Os fiéis começaram a perceber sua mudança de postura. De uma jovem desafiadora, agora surgia uma figura frágil, visivelmente tocada pelo inexplicável. Muitas pessoas, ao observarem sua transformação, se emocionaram ainda mais. Era como se estivessem assistindo, em tempo real, a ação da graça acontecendo diante de seus olhos. A jovem, finalmente, não conseguiu mais sustentar-se em pé. Com as mãos sobre o rosto, ajoelhou-se lentamente no chão, diante da imagem iluminada de Nossa Senhora. Foi um gesto que ninguém esperava, mas que muitos receberam com lágrimas e orações ainda mais fervorosas. Aquele que havia sido o palco de um desafio agora se transformava no cenário de um profundo arrependimento. E ali, de joelhos, a jovem sussurrou palavras que apenas quem estava mais próximo conseguiu ouvir. "Me perdoa, eu não sabia o que estava fazendo." Essas frases simples, mas carregadas de sinceridade, foram suficientes para tocar todos que estavam ali. Muitos começaram a aplaudir baixinho, não como uma manifestação de espetáculo, mas como um gesto de acolhimento e esperança. O sacerdote, emocionado, levantou as mãos e declarou: "A mãe nos mostra que não importa o quão distante possamos estar, sempre é tempo de voltar. O perdão de Deus alcança até aqueles que se perderam no caminho." Essas palavras encerraram qualquer dúvida. Não era apenas a jovem que havia sido tocada, mas toda a comunidade presente. O impacto do sinal não ficou restrito àquele instante. Ele plantou uma semente no coração da jovem, que dali em diante nunca mais seria a mesma. E não apenas nela, mas em todos que presenciaram a cena. Era impossível sair daquele local sem sentir que algo extraordinário havia acontecido. O que aconteceu em seguida aprofundaria ainda mais essa experiência coletiva, marcando definitivamente a memória de todos os presentes. Quando a jovem caiu de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a basílica inteira entrou em um silêncio profundo. Não era o silêncio de dúvida, mas o de reverência. Todos sabiam que estavam presenciando algo raro, algo que ultrapassava as fronteiras da explicação racional. A cena tinha um peso espiritual que calava qualquer palavra. Apenas os olhares marejados e as mãos postas em oração preenchiam o espaço. Nesse instante, a luz que envolvia a imagem da padroeira parecia não se dissipar. Pelo contrário, tornou-se ainda mais intensa, como se estivesse respondendo ao gesto de arrependimento da jovem. Era como se o próprio céu confirmasse: ali estava um sinal, um toque da graça. Um senhor de idade, sentado nas primeiras fileiras, começou a chorar baixinho. Ele ergueu as mãos e disse: "Eu esperei a vida inteira por um sinal assim." Suas palavras não ficaram restritas a quem estava ao seu lado. Rapidamente ecoaram, porque outros também sentiram que aquilo era mais do que uma experiência individual.
Era uma manifestação coletiva, uma resposta de Deus e da Mãe Aparecida a um povo que crê. A multidão, aos poucos, foi sendo tomada por um cântico espontâneo. Sem ensaio, sem aviso prévio, vozes começaram a entoar o hino de Nossa Senhora Aparecida. Era um som que vinha do fundo da alma, carregado de emoção. O canto, inicialmente tímido, foi crescendo, até que toda a basílica parecia vibrar com as notas. Os ecos ressoavam pelas paredes, como se até a estrutura do templo se unisse ao louvor. Os olhos se voltavam para a imagem iluminada, e muitos afirmavam ter visto algo a mais. Alguns garantiam que o rosto da santa parecia mais sereno, quase como se esboçasse um leve sorriso. Outros diziam que os olhos da imagem estavam diferentes, como se olhassem diretamente para cada pessoa, de maneira viva e penetrante. Se era ilusão ou realidade, ninguém sabia dizer com certeza. O fato é que todos estavam profundamente impactados. Nesse momento, os celulares começaram a ser levantados. Pessoas gravavam, tiravam fotos, queriam registrar cada segundo daquele acontecimento. E, de forma surpreendente, as imagens não mostravam apenas a luz. Algumas gravações captaram um detalhe impressionante, uma espécie de reflexo em forma de manto, como se uma figura invisível estivesse se projetando atrás da imagem oficial. Quando os vídeos circularam entre os fiéis ali presentes, não houve mais espaço para dúvida. Estavam diante de algo extraordinário. O sacerdote, tomado pela emoção, se aproximou do microfone e declarou com voz firme: "Hoje, meus irmãos, Nossa Senhora nos mostrou que está viva em nosso meio. A luz que vimos não é apenas uma manifestação externa, mas um convite para que cada coração se ilumine também. Este é um chamado à conversão, ao amor e à fé verdadeira." Essas palavras trouxeram ainda mais força ao momento. Muitos que estavam em silêncio começaram a se ajoelhar espontaneamente. O chão da basílica foi tomado por fiéis de todas as idades, crianças, jovens, adultos e idosos. Não havia vergonha, não havia vaidade. Todos estavam unidos por uma mesma emoção, o reconhecimento de que a Mãe estava presente de uma forma que ninguém podia negar. Do lado de fora, a notícia já se espalhava. Pessoas que não estavam dentro da basílica começaram a se aglomerar na entrada, perguntando o que havia acontecido. Alguns fiéis saíam emocionados e relatavam: "Uma luz desceu sobre a imagem, e todos vimos. Até quem não acreditava está chorando." Em minutos, a praça do santuário se encheu de gente, e os cânticos que começaram lá dentro se estenderam para fora, criando uma atmosfera única. Havia um detalhe que deixava tudo ainda mais impressionante. Em nenhum momento houve queda de energia, falha de iluminação ou qualquer situação técnica que pudesse justificar a luz. Os responsáveis pela parte elétrica do santuário foram questionados, e todos foram unânimes. Não houve nenhuma alteração no sistema. O que apareceu sobre o altar não tem explicação técnica. Essa confirmação, vinda dos próprios técnicos, serviu como selo final para o milagre. A multidão aplaudiu, chorou, rezou. Era como se todos estivessem vivendo um daqueles momentos que se transformam em marco na vida de cada um antes e um depois. A jovem, centro inicial de toda a situação, permanecia de joelhos, agora mais calma, mas visivelmente emocionada. Muitas pessoas se aproximaram para abraçá-la, não como quem julga, mas como quem acolhe. E ela, entre lágrimas, dizia: "Eu não merecia ver isso, mas vi, e nunca mais vou esquecer." Esse testemunho espontâneo foi recebido como um presente por todos os fiéis. Era a prova de que Nossa Senhora havia usado justamente o coração mais resistente para mostrar sua presença. Se até aquela jovem tinha se rendido diante do sinal, como duvidar de que algo divino realmente havia acontecido? E assim, o acontecimento daquela noite não ficou restrito ao templo. Ele se espalhou em notícias, testemunhos e imagens que correram o país. Cada pessoa que esteve lá tinha uma história para contar, e todas elas apontavam para o mesmo fato: Nossa Senhora Aparecida havia se manifestado. Mas o que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais impressionante, pois mostrou que aquele não foi um episódio isolado, mas o início de uma mudança muito maior. Nos dias que se seguiram ao acontecimento, o santuário de Aparecida tornou-se ainda mais visitado.
A notícia da luz misteriosa que desceu sobre o altar durante a celebração se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas que nunca haviam demonstrado interesse pela fé passaram a procurar o santuário, movidas pela curiosidade, mas muitas delas retornaram transformadas. O milagre não foi apenas um espetáculo isolado. Ele se tornou um divisor de águas na vida de milhares. A jovem que inicialmente desrespeitou a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi, paradoxalmente, o maior testemunho dessa transformação. Antes vista como cética e irreverente, ela agora carregava no coração uma experiência impossível de ser apagada. Entrevistada por um grupo de fiéis que registrava relatos, ela declarou: "Eu não acreditava. Eu zombava da fé da minha mãe, ria das procissões, desprezava os rituais. Mas, naquela noite, quando vi a luz, algo mudou dentro de mim. Eu entendi que não posso mais viver como antes." Sua mudança tornou-se símbolo da força do sinal. Pessoas comentavam: "Se até ela, que não acreditava, viu e se rendeu, quem somos nós para duvidar?" O testemunho daquela jovem se espalhou por redes sociais, jornais locais e até emissoras nacionais. Em pouco tempo, milhares de mensagens começaram a surgir na internet, vindas de fiéis de várias partes do país, relatos de conversão, orações de agradecimento e promessa de mudança de vida. Mas o efeito não parou por aí. Famílias inteiras decidiram retomar a tradição da oração do terço em casa. Muitos casamentos em crise encontraram um novo caminho de reconciliação. Jovens que viviam distantes da fé começaram a se aproximar novamente das comunidades paroquiais. O acontecimento, que inicialmente parecia restrito a uma noite, estendeu suas consequências por meses e até anos depois. Um detalhe impressionante é que várias pessoas afirmaram ter experimentado sinais semelhantes após aquele dia. Algumas relatavam sentir um perfume de rosas inexplicável durante suas orações. Outras garantiam ter visto pequenas luzes piscando ao redor de imagens de Nossa Senhora em suas casas. Se eram coincidências ou não, ninguém conseguia explicar. Mas, para os devotos, era claro, o milagre de Aparecida havia se desdobrado em graças para todo o povo. O próprio santuário se viu diante de um desafio: como lidar com a multidão cada vez maior que chegava não apenas em romarias, mas de forma espontânea, em busca de uma experiência de fé? Foi necessário ampliar os espaços de acolhimento, reforçar as equipes de pastoral e até criar momentos especiais de oração dedicados à memória do acontecimento. Teólogos e estudiosos também se debruçaram sobre o caso. Muitos explicavam que o sinal deveria ser visto não apenas como algo extraordinário, mas como uma mensagem profunda. A luz que desceu sobre o altar, afirmavam, simbolizava a presença de Cristo iluminando o mundo por meio da intercessão da Mãe. Era como se o céu tivesse rasgado o véu do cotidiano para lembrar à humanidade: vocês não estão sozinhos. E, de fato, essa era a grande mensagem que ficou gravada no coração de todos. O milagre não se limitava a ser contado como um espetáculo ou um fenômeno inexplicável. Ele apontava para algo maior: a necessidade de conversão, de esperança e de fé. O gesto de uma jovem que desrespeitou a imagem e foi transformada diante da presença da padroeira tornou-se um lembrete de que ninguém está fora do alcance da graça. O milagre também fortaleceu a devoção popular. Romarias cresceram, novos cânticos surgiram e testemunhos emocionantes eram contados a cada dia. O que antes era visto como um simples episódio em uma celebração se tornou um marco histórico, lembrado como a noite em que a Mãe se manifestou com sua luz. E, no fim, quando todos olham para trás, percebem que o mais importante não foi a luz visível, mas a luz interior que nasceu em cada coração. A luz que convida a perdoar, a recomeçar, a rezar com mais fervor, a acreditar novamente. Essa é a maior consequência de um milagre. Não há explicação científica ou registro em vídeo, mas a transformação real da vida de quem o testemunhou. Hoje, cada vez que a história é recontada, seja em casa, nas comunidades ou nos corredores da própria basílica, um silêncio respeitoso toma conta do ambiente. É como se todos revivessem, mesmo que por instantes, o impacto daquela noite. E a mensagem se renova. Maria continua caminhando com seu povo, sempre apontando para o Filho,
sempre lembrando que a fé é capaz de iluminar até os corações mais endurecidos. No fundo, não se trata apenas de um sinal no altar, mas de um chamado para toda a humanidade. O chamado de que, por mais que erremos, sempre há tempo de voltar. Sempre há espaço para recomeçar. Sempre há esperança, porque a mãe nunca abandona seus filhos.